Você que acompanha a programação da TV Câmara quer saber o que o vereador eleito por você tem feito aqui na Câmara Municipal pela cidade? Então não perca o programa Fala Vereador de hoje, que vai conversar com o presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, o vereador Cláudio Caramelo. Eleito para o seu segundo mandato como vereador em Sete Lagoas, Cláudio Caramelo, do PRB, aceitou e conseguiu o desafio de presidir a mesa diretora no biênio 2017 e 2018 aqui na Câmara Municipal de Sete Lagoas. Presidente, já começou o segundo mandato com uma missão e tanto, né? Ser presidente da Câmara Municipal. É um prazer tê-lo conosco aqui no programa Fala Vereador da TV Câmara. Prazer todo meu, né? Um abraço a todos em casa. Já comecei com um desafio grande, responsabilidade enorme, né? De conduzir essa casa, né? Ao mesmo tempo que desafiante, dar a gente motivação para trabalhar mais, né? Graças a Deus, né, já estão aí com 100 dias, né? Vou colocar assim, de mandato e as coisas estão andando, graças a Deus. Antes, Caramelo, da gente falar efetivamente, né, desse período agora como presidente, vamos aí para passados 100 dias, como você falou, você teve um primeiro mandato muito marcante aqui na Câmara Municipal, né, com projetos importantes aprovados de destaque aqui na cidade. Você foi um vereador que transitou, digamos assim, entre situação e oposição. Foi uma legislatura difícil, né, marcada por uma oposição muito forte ao prefeito Márcio Reinaldo. Qual balanço você faz desse seu primeiro mandato e que, claro, que te conduziu a esse segundo mandato? Na verdade, o primeiro mandato foi um desafio, né? Porque primeiro você está iniciando, então isso demora um tempo para pegar como é que as coisas funcionam, né? O perfil do prefeito anterior, né? A maneira de conduzir era meio bravo, então, né? Mas na verdade, nós traçamos, né, um planejamento e fomos atrás dele, né? Então, o que eu fiz? Tudo que ele mandava, ou dele, algum outro colega vereador mandava, que eu achava importante para o município, a gente votava a favor, elogiava, sem dificuldade nenhuma, assim como votava contra e criticava aqueles que a gente, na minha opinião, não era bom para o município. Então me deu uma independência muito grande, né? E isso, as pessoas, né, passaram a me enxergar dessa maneira e graças a Deus, né, fui colocado à prova, né, o meu mandato, fui reeleito, né? E graças a Deus, na disputa da presidência também, virei presidente da Câmara. É um desafio, volto a falar, um desafio muito grande, muita responsabilidade, mas que a gente está levando muito a sério. E para conduzir essa casa, fazer um bom trabalho, né? Que a gente trabalhando bem aqui, a gente está melhorando a nossa cidade. Você, Caramelo, teve, né, aprovado, foi um dos projetos de grande repercussão na cidade, né? Na última legislatura, sem ser antes do voto aberto, teve um que se transformou em lei que garante a retirada de carros, né? Sucatas de carros das cidades. Esse trabalho que você, digamos assim, com relação à cidade, falta um pouco ainda para a Casa Legislativa chegar mais próximo da população, porque a gente tem um momento conturbado, um momento político conturbado. Como você avalia esse cenário? Na verdade, Marcelo, no nosso país o que não falta é lei, né? Então, a gente aqui na Câmara tem um desafio de tentar conseguir fazer uma lei, mas que seja eficaz, né? Então, essa da retirada dos carros abandonados foi uma lei, começou com um pedido, uma demanda pessoal de um amigo, né? Mas que depois nós vimos uma importância muito grande para a cidade, né? Fiz um anteprojeto, voltou como lei, né? E na prática hoje está funcionando. Você vê que a cidade foi retirado vários veículos, melhora, né, a imagem, né? Questão de segurança pública. Então a gente fica muito feliz de conseguir fazer uma lei, né, e que ela seja eficaz. Porque tem muitas leis, igual eu volto a falar, que você consegue fazer, luta, mas depois fica implementada, na prática não funciona. Por exemplo, eu fiz a lei da criação da Bienal do Livro, né? O ano passado teve voltou como lei, mas esse ano, por exemplo, nós temos que tentar colocar em prática, que aconteça a Bienal, entendeu? Então, assim, você tem um desafio de tentar estudar, achar alguma coisa que a cidade não tem ainda, colocar, né, implementar como lei e depois correr atrás para que ela seja eficaz. Porque, igual falta de falar, né, em número, de quantidade, nós estamos, acho que já está até passando. Então, o vereador, né, tem que ter essa sensibilidade, né,
de buscar a melhoria para a população, mas de coisas plausíveis, coisas que você consegue colocar em funcionamento na prática, né? Porque não adianta você conseguir fazer uma lei, colocar no papel e na prática não funciona. Eu vou dar um exemplo que numa nossa aqui, uma lei importante, né? Até do ex-vereador Claudinei Dias, a lei da fila do banco, né? 15 minutos 15 na minutos fila no do banco. banco. Quer dizer, a lei é uma lei bacana, foi aprovada aqui, mas na prática, né? No dia a dia, a gente não vê, pode, todo mundo vai ao banco, olha se funciona, não funciona. Então você tem esse desafio. No meu caso agora, eu tenho que, né, saber conduzir essa questão da presidência, né, de dirigir uma casa, tem mais de 200 funcionários, né? Conviver com os vereadores e também o mandato de vereador. Essa conciliação aí não é fácil, não. Eu imagino que não seja. Antes da gente falar efetivamente disso, ainda nesse sentido, com relação às leis, você disse uma frase que repercutiu muito durante o último mandato, que você falou que se os vereadores ganhassem por produtividade, a maioria estaria na rua. Né? Como que o vereador deve balancear, na sua opinião, isso? Porque não adianta você apresentar 50, 100, 200 projetos se você não consegue colocar em prática um. Então, como que o vereador deve administrar? Porque muitos ficam na ânsia de, eu estou mostrando serviço, eu estou apresentando, mas que alguns sem relevância, outros sem viabilidade. Como que faz, Caramelo? Na verdade, eu afirmei isso numa reunião, porque nas nossas reuniões, tem dia que a reunião prolonga muito, e você fica ali cansado, então chega no final e fala assim, não, como é que foi a produção hoje? E naquele dia, nós estávamos discutindo, não está sendo lugar, e eu fui e afirmei isso, né? Mas o que acontece, igual eu te falei, tem que trabalhar a sensibilidade, porque não adianta você fazer 50 leis, às vezes um vereador faz 30, conseguir emplacar 30 leis e outro uma, mas a que esse vereador conseguiu colocar como lei, ela é muito mais eficaz que as outras 30, entendeu? Então, tem que ter essa sensibilidade, olhar muito a demanda da comunidade, trocar experiência com o executivo, com os secretários principalmente, da visibilidade, né, da implantação. Por exemplo, a gente é procurado, essa semana, por exemplo, fui procurado pelas pessoas que têm casa inventariada em Lagoas, tombada, né? Tem a maioria aqui no centro da cidade. Essas pessoas não podem mexer na casa, que as casas não são inventariadas, né? Eles não podem reformar, mas ao mesmo tempo, como por ser na área central, assim, pagam um absurdo de IPTU, né? Então, falei, não, nós vamos tentar fazer, né, um projeto para que dê isenção ou desconto para essas pessoas. Vale a pena cuidar desse negócio de inventariar. Ao mesmo tempo, eu fui lá conversar com o secretário para ver que se todo mundo levar cada semana uma isenção de IPTU ou um desconto, tal, assim, a arrecadação e aí a própria, né, volta contra a própria cidade. Então, essa negociação, né, essa parte política é muito importante de saber convencer, mas são quantas casas inventariadas? Por exemplo, a menina trouxe aqui, fez a questão, era de casa dela, mas são quantas na cidade? Dá para atender, não dá? Então você tem que ter esse feeling aí, nesse trabalho aí político de negociar, às vezes jogar pressão, às vezes ceder, para que no final, né, quem saia ganhando é a cidade. Você falou aí com relação ao seu primeiro mandato, né, o mandato passado, em que foi um mandato mais de estudo, da avaliação, até começar a engrenar, digamos assim, a apresentação de textos e projetos. O que você acredita que você faria agora e que não fez no mandato passado, ou vice-versa? Não, eu fiz aquilo, eu não devia ter feito, ou agora eu vou fazer isso porque eu não fiz no último mandato. Como que é isso? Na verdade, assim, posso falar de mudança clara, assim, quando você entra com muita vontade, muito entusiasmado, né, de produção, né, eu vou fazer lei. Então, hoje, né, eu vejo que poderia ir com mais calma, negociar mais, conversar, né, conversar com os próprios colegas, com os secretários, com a própria população, né. Às vezes, a própria população te pede uma coisa, né, e aí você pode correr atrás dos dados e voltar, né, aqui, ó, na verdade, vocês pediram, a situação é essa, vocês querem que continue com a luta, querem parar, então, assim, na época do primeiro mandato, também no início, né, a gente fica meio perdido nesse sentido. Tanto é que os nossos colegas que estão aí, que entraram no primeiro mandato, eu estando na presidência, eu tento orientar eles nesse sentido, né, de dar um amparo, ó, vai com calma, não é assim, né, porque, ainda mais nesse momento agora, porque a classe, né, nossa, hoje, nós estamos numa situação muito difícil,
não é à toa, né? A gente tem que falar a verdade. Mas assim, hoje todo mundo é colocado dentro da mesma, todo mundo é igual, né? Então a gente tem que ir com calma, mostrar para a população. Semana passada eu fiquei chateado demais, né? O pessoal veio cá, pediu para usar a tribuna, a gente cedeu para usar a tribuna, a gente, todo vereador colocou à disposição para ajudar, e no outro dia a pessoa foi no Facebook criticando as ações dos vereadores. Sim. Então, assim, você tem que ter muita cautela, né? Porque eu falo assim, ó, na política, você tem que fazer o negócio pensando sempre no coletivo e ficar com a consciência tranquila. Não faça pensando no retorno, no elogio, esse negócio não, porque senão você tem muita decepção e aí perde a dúvida. Então você tem que pensar no coletivo sempre, né? For bom a cidade e fica aqui legado. Por exemplo, quando você trabalhando na prefeitura na área de iluminação, às vezes eu passo em alguma rua, ó, essa iluminação aqui, eu contribuí para estar aqui, né? A briga do Colégio Tiradentes, por exemplo, a vinda do Colégio Tiradentes, foi, né? Nós começou dentro do nosso gabinete, está aí funcionando com acertos e erros, mas está aí, eu acho que, né, para a classe escolar de Sete Lagoas, acho que foi um ganho, que é uma escola de alto nível, né? E cobra muita disciplina também. Então é nesse sentido, eu acho que o vereador, eu acho que todo mundo sabe as funções do vereador e a gente não pode sair desse foco das funções. É claro que no dia a dia a população cobra, né? Tem algumas situações que você sai e fala assim, mas o foco tem que ser nas funções reais do vereador. E qual que é o balanço que você faz? Já passamos aí desses 100 dias, vamos para quase metade do ano. Desses novos colegas vereadores, foram 6 novos vereadores, uma renovação razoável aqui na Câmara Municipal. Gente nova, gente mais experiente, tem o Ronaldo João, o Gilson, que já estiveram na vida pública, tem aí a Gislene, o Beto, o Zé do União, que nunca foram vereadores. Como que está administrar essa turma nova e o pessoal tem correspondido? Assim, primeiro a questão de relacionamento, tanto no mandato anterior como agora, eu não tenho, graças a Deus, não tenho problema com ninguém. Né? Na presidência, eu sou presidente da Câmara, né? Não é do grupo que me elegeu, então sei separar isso muito bem. E assim, eu acho de modo geral, nós estamos indo muito bem, que eu acho que um dos fatores que está prevalecendo na minha administração é o clima, né? O clima, você pode ver o clima de reunião, cada um tem seu posicionamento, sua linha, um defende, outro critica, mas com respeito. Eu acho que o ambiente da Câmara está mais tranquilo, né? E eu a cidade sai ganhando com isso, que aí as coisas fluem mais naturalmente, sabe? Eu acho que os novatos estão, como eu passei, né, com a experiência, eles estão passando agora, de saber lidar com a situação, do uso da tribuna, da hora da fala, né, do formato da reunião, de como abordar. Então, assim, eles estão iniciando agora, eu acho que estão todos esforçando, né? E também eu acho que eles pegaram, nesse sentido, um momento melhor do que nós, assim, porque a crise, né, política e econômica que o país faz lá, força a situação eles aprenderem mais rápido, Sim. que a cobrança está em cima, né? Os grupos cobram muito, e aí eu acho que eles estão saindo bem sim, graças a Deus. Daqui a pouco a gente continua o papo aqui com o vereador Caramelo, presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, que vai falar sobre os desafios, né, de gerir, conduzir a Câmara Municipal nos próximos 2 anos. Continue com a gente. Fala Vereador, esta semana está de volta e hoje a gente conversa com o presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, o vereador Cláudio Caramelo, do PRB. Caramelo, como que está sendo esse começo? Gerir a Câmara Municipal, 200 servidores, 17 vereadores, cada um querendo uma coisa. Imagino que não seja das tarefas mais fáceis não, né? Não é fácil não, mas é gratificante também, né? Na verdade, Marcelo, eu me preparei para virar presidente, né? Então, nosso grupo, né, na disputa, nós fizemos a plataforma de governo, né? E eu estou tentando cumprir na risca, né? Algumas coisas nós já conseguimos, né? Por exemplo, a questão de mexer na verba indenizatória, né? Foi um desafio muito grande, mas graças a Deus tive o apoio de toda a mesa diretora e dos demais colegas vereadores também, né? Já foi aprovada. Aí esse mês agora já estão iniciando as licitações, né? E aí assim que for licitada a gente vai abater da verba, então era um desafio nosso. É a questão, né, do concurso público, né, que é outra meta nossa. Antes deles nós temos que fazer o plano de cargo e salário. A Procuradoria essa semana vai me entregar a proposta, né, do plano de cargo e salário. Depois eu vou apresentar para a mesa diretora, apresentar para os vereadores, levar para o plenário, se Deus quiser aprovar.
E aí sim, depois dessa aprovação, tentar fazer esse concurso público, que é outra meta nossa, né? A questão do formato da mudança de reunião, né? Do formato Está em da pauta também na reunião, né? gestão? Já se reuniu com os vereadores, né? Para eles darem sugestões de mudança. Eles já estão levantando, já vamos começar a reunir nesse sentido, para mudar esse formato. Então, assim, dentro dos desafios, né? Das propostas que a gente fez, colocou como meta, nós já estamos alcançando. Pré da Câmara, né? Então a notícia, assim, estava tirando meu sono, porque logo quando eu assumi, eu conversei com o prefeito, né, deu como prioridade, né, o termo desse pré da Câmara, começou em 2007 com ele, né? Uma obra que vem com se ele, né? arrastando Com aí, ele. né? Então, já tem 10 anos, nós vamos tentar terminar esse ano, e aí nós encontramos algumas dificuldades, por exemplo, a prefeitura estava sem CND, aí a empresa não estava conseguindo receber do banco, né, do BDMG, o financiamento. Foram 4 meses atrás dessa CND, conseguimos. Aí, essa semana também estamos reunindo com eles para acabar de assinar o aditivo, né, porque ficou um período parado, acertar os pagamentos, colocar em dia para retomar essa obra, se Deus quiser, terminar esse prédio, né? Que eu acho que é uma obra importante para a cidade, questão de conforto, para os funcionários, para a própria população, para os vereadores, né? Questão de economia, porque a gente vai deixar de pagar aluguel. A questão da TV, né, que nós estamos falando aqui, de levar a antena lá para a Serra de Santa Helena, né? A gente colocando essa antena lá, a TV com o fim da TV, né, do canal analógico, né, de ficar só sinal analógico, ficar só digital, e a antena lá, a TV Sete Lagoas vai pegar em todas as Sete Lagoas e região, vai ser um avanço muito grande. Então tem esses desafios aí, então, debruçados em cima deles, né? Se você testemunha aqui, tem que chegar aqui de manhã cedinho, 7, 8 horas, sai à noite, porque realmente para a coisa andar, depende desse empenho. Mas graças a Deus eu estou tendo, volto a falar, apoio de toda a mesa diretora, dos demais vereadores e dos funcionários também, que sem os funcionários abraçar a causa, não acreditar na gente, as coisas não andam. Você falou muita coisa aí, vamos tentar destrinchar aos poucos aqui, que é muita coisa bastante importante, não só para a Câmara, mas também para a cidade. A questão da verba indenizatória, eu acho que é uma das principais até o momento, porque é um clamor, digamos assim, que a população vem pleiteando há muito tempo essa questão da verba indenizatória. A verba era de R$ 8.500, passou para R$ 2.500, e a Câmara, a partir de agora, vai fornecer, né, equipamentos de insumo, material de escritório, aluguel de veículo, combustível para os vereadores, que antes cada um corria atrás do seu fornecedor, né, Caramelo? Então, para que a população entenda bem como funcionava e como vai funcionar, como já começou a funcionar a partir de agora o novo processo da verba indenizatória. Na verdade, né, esse assunto verba indenizatória era uma das coisas que mais atingiu os vereadores, a crítica muito em cima disso, né, uma reivindicação do formato pesada, da população em cima disso. Então, nós tínhamos 2 objetivos com esse projeto. Primeiro, tentar moralizar mais, dar mais transparência para a situação do dinheiro público, né, que com a aprovação essa já foi atendida, né, na minha opinião, né? E a segunda parte é a questão da economia, né? Por que disso? O que mudou? Na verdade, por exemplo, hoje, né, o vereador, né, pela resolução nossa lá, ele pode alugar um veículo. Só que na resolução fala assim, pode alugar um veículo, pode alugar particular ou de empresa, né? Então, ele faz, o orçamento é por conta dele, né? Então, agora, nós vamos licitar esses veículos, né? E aí os veículos serão padronizados, todos iguais, e aí o valor, né, disso aqui, então, vai ser único, né, do aluguel. E aí o vereador, essa condução passará a ser da Câmara, né, da Câmara que vai tomar conta, administrar isso aí, e o vereador não vai sair perdendo, porque o objetivo, que é o veículo para ele poder trabalhar, ele vai ter, entendeu? Então, à medida que licitar o veículo, nós retiramos o valor médio que era gasto com aluguel, né? Aí nós vamos licitar o combustível desses veículos. Assim que licitar, retiramos lá, e o material de consumo, água, por exemplo, já está sendo licitado, e outras coisas mais. No final, quando tiver tudo licitado, esse valor, né, que hoje é de 8.500, vai baixar para 2.500. Então, assim, a gente, na minha opinião, né, é um avanço muito grande, né? A gente seguiu a orientação do Ministério Público, outras câmaras que estão funcionando, na Câmara de Belo Horizonte que fez isso, e outras mais, né? Então, volto a falar, eu fico muito agradecido pelo apoio dado
por todos da mesa diretora e por todos os vereadores que entenderam, né? Ninguém se opôs, todo mundo colaborou. Então, essa não é uma ação do vereador Carmelo, do presidente, é uma ação da Câmara, graças a Deus. E né? além, como você bem disse, né, além de moralizar a questão da verba indenizatória, garante mais transparência ao processo, e isso para a instituição Câmara Municipal lidar com entidades de classe, com pessoas que buscam a reunião toda semana para quererem esclarecimentos, informações, é um ganho muito expressivo, né, vereador? Ah, é sim, Marcelo, eu acho que fica mais, a coisa fica mais simples, né? Mais fácil de verificar, né? Então, por exemplo, o combustível, por exemplo, a gente fez né, estão fazendo a média de um gasto de um veículo, né, por semana, então assim, vai ser liberado para os vereadores em igual quantidade, um número que é dentro da realidade, né, um número razoável, que todos possam entender, né, e aí vai ter o controle, o posto, né, um único posto deve ganhar a licitação, vai fornecer todo mundo, então preço, nós vamos ganhar no preço da gasolina, então vai ter economia, né, ao longo do ano, né. Então, assim, foi uma ação, eu fiquei muito feliz que para ser sincero, eu achei que a gente encontraria mais dificuldade, não, mas não, coloquei para a mesa entendeu rapidamente, contribuiu, os vereadores todos contribuíram, entenderam a causa, né. Alguns, por exemplo, já estão me cobrando, né, assim, para entrar em prática isso, só que você sabe como é que é o processo licitatório, tem que ir com muita calma, né, para não errar, né. Então, o doutor Roberto Reis, que é o responsável aqui, está fazendo com muita cautela, mas já saiu, né, o edital da água, né, e da gasolina. E essa semana, se Deus quiser, sai dos veículos. Então a coisa realmente está andando, né? E isso a Câmara vai garantir uma economia bastante, digamos assim, razoável para a manutenção da Câmara, para os cofres públicos, evidentemente, né, vereador? É verdade. E esse dinheiro aí a gente pode devolver para o município, você pode ser gasto na investimento na capacitação de funcionários, de equipamento e outras coisas, né? Porque eu acho que a Câmara, um ganho que foi feito pela última administração e a gente está mantendo, é a questão da ISO. Porque a Câmara de Sete Lagoas, graças a Deus, eu peguei ela organizada nesse sentido, né? As coisas que são documentadas, as pessoas sabem o que tem que fazer, qual que é a tarefa. Então isso facilita muito, né? Muito mesmo. E aí nós temos que investir mais, qual que é o próximo passo, né? Agora mesmo autorizei a licitação de trocas de equipamentos, de computadores, de impressoras, né? Para melhorar a qualidade de atendimento, né? Então a gente busca, a Câmara é assim, eu tento gerir aqui como empresa privada, né, questão de organização e tal assim, mas sabendo que aqui é um órgão público e aí a gente tem que ter, é uma casa política, então tem que ter um jogo de cintura também, mas bastante grande. Então tem que ser a conversa, o diálogo, né, graças a Deus é característica minha de conversar, de ouvir, né, tanto do porteiro lá da negócio, como os vereadores têm acesso à presidência, para elogiar, criticar, sugerir, não tem dificuldade com isso não. Bacana. A questão do concurso público, presidente, das duas últimas gestões, vem falando do concurso público, sai, não sai, como que está essa situação? Na verdade, Marcelo, né, igual eu te falei, como proposta, né, da mesa diretora, né, é fazer esse concurso. Só que para que esse concurso aconteça, antes tem que fazer o plano de cargo e salário, né? Então esse plano de cargo e salário também está se arrastando e tal, eu apertei a minha procuradoria, os funcionários da casa aqui, combinar. Ele tem andado, né? Estão terminando, eles vão me apresentar, né? E aí eu vou apresentar para a mesa diretora, passar para os vereadores. Se Deus quiser, eu acho que vai ter um debate, né? De sugestões, críticas, que é o normal. Normal. Né? E assim que a gente conseguir essa aprovação, aí a gente vai em busca de contratação da empresa para a realização do concurso. Vai ter? Eu não posso afirmar, né? Afirmar, porque não depende só de mim, mas eu posso falar. Vontade política tem. Que está na pauta, nós estamos trabalhando em cima, está andando. Né? Está andando, se Deus quiser, tomara que ao fim do meu mandato a gente tenha feito esse concurso aí, que é muito importante, inclusive para entrar pessoas novas, né? Oxigenar, né? Também dar oportunidade para as pessoas, né? Um emprego bom à Câmara, né? O ambiente, a questão, né? Então, eu acho que é uma meta nossa e que tem tudo para dar certo.
É isso aí. A questão que a gente estava falando também da construção do prédio da Câmara, né, que é uma novidade que a Prefeitura conseguiu ir a CND, a certidão negativa de débito, e pode retomar essa obra. A gente pode falar em algum tipo de previsão de reinício? Se Deus quiser, essa semana estão tirando, né, porque vamos reunir com a construtora para fechar os detalhes, né, do aditivo lá de reajuste, né, que faz o negócio todo lá, os pagamentos, colocar tudo em dia para a semana que vem, se Deus quiser, retomar. A gente tem um sonho, né, tanto eu como prefeito, de tentar inaugurar o prédio no dia do aniversário da cidade, Olha né? aí. É um desafio muito grande, mas segundo o construtor, se a gente não atrasar no pagamento, andar com o cronograma tudo em dia, que é possível sim, né? Nós já estamos trabalhando aqui na Câmara o estudo da questão da mobília, né? Porque não adianta o prédio ficar planejado, a questão da mobília, da estruturação, né? Assim, é outra coisa, assim, meta importante, essa eu estou em cima, essa eu mesmo estou indo atrás, reunindo com o secretário de obras, com o objetivo secretário de até fazenda. pessoal, digamos assim. Porque eu acho o seguinte, sabe? Inclusive, é questão, hoje, se aquele prédio fosse iniciar hoje, o conceito seria diferente. O prédio ele é enorme, né? Tal, assim, mas é porque a concepção era de 2007, são ter 10 anos. Mas agora, falta poucos, né, por cento para terminar, nós temos uma obrigação de terminar, tem muito dinheiro público investido ali. Eu acho que os vereadores vão ter conforto, condição de trabalhar, o plenário é muito maior, as pessoas vão poder ficar sentadas, os funcionários, a população para ir na reunião, né? Então todos ganham, né? Para todo mundo. Então, assim, é um empenho, estou empenhando pessoalmente nesse, com o apoio dos vereadores, para que, eu te garanto uma coisa, no meu mandato como presidente, esse projeto vai ficar pronto. Eu gostaria, vou lutar muito para que seja esse ano. Se não for, ano que vem, se Deus a gente termina. É uma obra que já está com 95% concluída, né? Faltando a parte de finalização de acabamento, né? Isso. É isso aí. Alguns vereadores, por exemplo, dos novatos não conhecem o prédio, né? Estão esperando retomar a obra para levar para eles conhecerem, transcorrer onde é que eles vão poder trabalhar, né? Então, assim, eu acho que é uma obra, nesse momento, por exemplo, eu estava brincando com o prefeito que seria a obra dele desse ano, né? Agora, com a notícia que nós tivemos semana passada de conseguir a LI, né, para a construção da ET, né, a licença de instalação, aí passou que aí é uma obra, né, tratamento de esgoto, que muitos anos, 12 anos, né, que o município luta para essa licença, e segundo informações do prefeito, e até com o apoio do nosso nobre deputado Douglas Mello, dia 23 agora tem a reunião do conselho lá que vai sair essa licença, se Deus quiser. Para a gente encerrar esse bloco, vereador, outro assunto que vira e mexe e entra em pauta durante as reuniões ordinárias, além do formato da reunião, queria te perguntar duas coisas. Qual que é o trabalho do senhor nessa questão do formato novo da reunião ordinária? O que o senhor pretende mudar? E a reunião à noite? Vai ser colocado isso em votação? Como que está essa questão? Porque vira e mexe esse assunto volta à tona no plenário, né, presidente? Vou começar pela segunda. A questão do horário é o seguinte, você é testemunha, né? Eu entrei no mandato passado para mudança de horário, consegui mudar a última reunião para 5 horas da tarde, né, do mês, depois voltou para as 3. E aí os vereadores antigos falavam comigo, o problema não é horário e tal, assim. Eu, para ser sincero, eu acho que a reunião 15 horas não é horário da reunião, porque a maioria das pessoas nesse momento está trabalhando e tem dificuldade de vir, mas ao mesmo tempo hoje eu tenho consciência que o problema não é o horário. As pessoas só vêm na Câmara, infelizmente, quando algum projeto que está em pauta é de interesse dela. Então, quando é de interesse, se você colocar a reunião 7 da manhã, 7 da noite ou de tarde, as pessoas vêm acompanhar o projeto que é de interesse dela, assim que for votado o projeto, elas levantam e vão embora. Então, o problema não é o horário. Então, qual que é a minha opinião? Na minha opinião, a gente devia trabalhar primeiro na mudança do formato, porque a reunião, o que acontece? O formato de reunião é muito arcaico, é muito antigo. Então, tem dia que a reunião começa às 3 horas, até às 7, 8 horas da noite, a gente está aqui ainda, né, por causa do formato. E aí as pessoas, os vereadores não conseguem prestar atenção no andamento, as pessoas que estão na plateia ali começam a conversar e andar. Então, a gente tem que mudar esse formato. Na minha opinião, né, mudar o dinamismo da reunião, ela ser mais, dar mais chance, por exemplo, participação popular, deixar as pessoas falarem mais. Eu acho que a parte de apresentação de matérias, né, de matéria consome muito longa, né, porque são 17 vereadores. Então eu acho assim
na minha opinião, né, que o vereador tem o direito de protocolar e ter o direito da matéria ser dele. Mas na hora da reunião, eu acho que ele podia aposentar 5, 10, 15, ou então tempo. Ó, você tem 5 minutos para apresentar suas matérias. Por quê? Para ser mais dinâmico, porque senão demora muito, estende muito a reunião e aí fica chata a reunião, né? Porque na hora que entra na ordem do dia, né? Que é a parte importante da reunião, que discute, né? Discute os projetos, anteprojetos, já está todo mundo cansado. Então, a gente... eu não quero, né? Isso até é característica minha, né? Eu sugeri aos vereadores, assim, nós estamos aguardando as sugestões dele, eu também tenho as minhas, para a gente juntar, fazer um amplo debate, inclusive com a sociedade, que também acho que deve participar disso, né? E aí mudar o formato e daí a reunião. O vereador Milton Martins já protocolou essa mudança de horário, né? Passando para as 19, se eu não estou enganado. Sim. E tá na Comissão de Legislação e Justiça, né? E como é de direito dele, eu vou colocar em votação, né? Os outros vereadores pediram até para conversar com ele para a questão desse ajuste. Nós estamos aguardando, mas em breve vai ter esse negócio. Eu, particularmente, né, tenho que 3 horas não é o horário ideal, não. Okay? Tá certo. Daqui a pouco a gente continua essa conversa aqui com o presidente Caramelo, que vai falar, além de tudo, né, que já aconteceu aqui, de novos projetos e também da questão política da Câmara com a Prefeitura. Você continue com a gente, é um instante só. Fala Vereador, está de volta na tela da sua TV Câmara e hoje o presidente Caramelo já falou que muita coisa sobre sua gestão à frente do Legislativo Sete-Lagoano, mas paralelo a isso tudo, né, vereador? Tem um gabinete que continua funcionando também, porque apesar de a presidência corroer, assumir assim, muita responsabilidade, o trabalho não para no gabinete do vereador e muita coisa tem acontecido nesse ano de 2017, já que o senhor mesmo disse que o último mandato, o senhor tomou jeito pela coisa, digamos assim, agora está trabalhando e tem muita coisa acontecendo, né, vereador? Na verdade, né, Marcelo, igual você falou, né? Eu sou presidente, mas sou vereador e o mandato tem que continuar e agora com mais ímpeto, né? Porque é o segundo mandato. Então, realmente, aí você vai tomando formato, né? Teve algumas mudanças no meu gabinete, né? Por exemplo, esse mandato, por exemplo, estou bem mais próximo da área cultural, né? Todo mundo sabe que o ex-vereador Dalton Andrade, né, era o vereador ligado à cultura, né? Sempre conduziu o Senado lá, ele não voltou nessa eleição. E aí eu, sem querer, assim, casualmente, as coisas acontecendo, nesse ritmo, né? Então, a indicação do subsecretário, né, Alan Keller, foi uma indicação, passou por mim. Eu acho que eu agradei muito a classe artística, profissional, que Alan realmente é um cara que gosta de cultura e que entende cultura, né? Tem prazer em contribuir. E aí estou entrando nessa área aí, tentando ajudar eles se for possível. Conseguimos agora, está vindo para a Câmara agora, o grupo de teatro, né, Overino, né? Do Alex lá. Tinha um projeto, a gente está conseguindo a doação, né, daquela antiga fábrica de pré-moldados lá na Verde Vale, para ser a sede dele, fazer um projeto lá, muito bacana. Um projeto também iniciado, né, pelo ex-vereador Dalton Andrade, com a arquitetura lá do Flávio de Castro, né. Conversei com o Leon, sensibilizei da importância da continuidade, ele na hora atendeu, já mandou, né, deu a ordem para efetivar essa doação. Estão correndo atrás da documentação do trâmite, mas é muito importante. Então, assim, o mandato das minhas ruas de lazer, né, já tradicionais, né? Já fizemos o cordão do Zé Bento, né, que é ligado ao gabinete. A gente não pode parar de movimentar lá. Assim, meu gabinete é muito dinâmico, as pessoas são muito dinâmicas, graças a Deus está andando bem. Na última gestão também você teve muita coisa ligada ao esporte, né, com escolinhas de futebol, com campeonatos realizados no campo do Serrinha. E para esse ano, né, já em 2017, você tem um projeto audacioso e ambicioso, digamos assim, de fazer um grande projeto ali perto daquela área do restaurante popular, na rede ferroviária. O senhor pode detalhar isso para a gente? Na verdade, Marcelo, eu vou lembrar, né, os antigos moradores, quando foi retirada a praça de esporte, né, que era aqui no centro, né, na época foi permitido, né, que ali ia virar uma praça, né, um ambiente assim, mas que ia ser construída uma nova praça de esporte. Essa dívida continua até hoje, né? Fizeram um ginásio lá em cima, nova cidade e só, né?
Então, nós não temos. Então, o pessoal do esporte especializado, por exemplo, reclama muito, né? Nós temos a Lagoa do Boa Vista, mas é muito limitado, né? Então, em parceria com o pessoal da rede ferroviária, né, da antiga rede ferroviária, do Juazá, nós estamos fazendo uma parceria de tentar fazer daquele local ali uma nova praça esporte, né? Fizemos um estudo bastante detalhado, né, através do Denão, que é meu assessor lá, que gosta muito dessa área, e vou iniciar isso aí, né, de tentar começar lá com escolinha de futebol de salão, futebol de campo, vôlei, basquete, rugby, né, tentar fazer aquilo lá. Eu já conversei com o prefeito deu aval, e a gente sabe o seguinte, além do poder público, eu tenho certeza que eu posso contar, o próprio secretário de esporte, Marcelo, tem dúvida que ele vai abraçar essa causa junto comigo, mas eu estou indo atrás da iniciativa privada, né? Graças a Deus eu tenho... Onde sai o recurso, né? A gente tem um contato muito grande e assim, as pessoas, você mostrando para elas o projeto, a grandeza, né? Que vai ser um projeto legal, as pessoas, mesmo com a dificuldade econômica que o país está passando, elas não negam a ajuda, né? Então, se Deus quiser, nós tá para estrear isso aí, nós estamos já era para ter estreado, nós estamos com muita cautela, assim, inclusive iniciar devagar, com o que a gente já tem mais experiência, que igual eu te falei, a ideia, né, é transformar aquele espaço ali, que é muito bem localizado, muito bem estruturado. E hoje em dia subutilizado, né? Tem campo de futebol, tem quadra. Tem quadra, tem espaço grande, pode usar para o negócio de terceira idade, né? Então a gente com certeza está firmando isso aí, vão colocar em prática, vão iniciar isso aí, e o pessoal do esporte aí vai ter mais um local para realizar, praticar, né, as coisas que gostam. Muito boa notícia. Agora, Caramelo, a questão política da coisa, digamos assim, né? A gente, no último mandato, acompanhou que uma reclamação que acontecia durante quase todo o mandato, digamos assim, o mandato passado, a falta de diálogo com o ex-prefeito Márcio Reinaldo. Hoje já chegamos aí, passados esses 100 dias, chegamos aí a 5, 6 meses de governo com o prefeito Leônio Maciel. A gente vê uma Câmara Municipal bastante alinhada com a Prefeitura, não só a Câmara, mas também todos os vereadores. Esse alinhamento, essa facilidade de acesso ao prefeito, essa conversa, isso é um caminho muito importante para as ações da Câmara e também dos vereadores em prol da cidade, né, vereador? É verdade, né? Quanto ao Márcio, era o estilo dele, né? Sim. E a gente tem que respeitar, respeito muito deles, mas realmente tinha muita dificuldade de diálogo. Eu acho que foi uma das coisas que prejudicou muito a administração dele. O Leônio, ao contrário, né, é uma pessoa de muito diálogo, né? Eu estou muito próximo dele na questão de chegar, de conversar, de elogiar, de criticar, né? Então, isso facilita muito, né? A gente une forças, né? Lembrando a independência, né? Ele é o poder executivo, a agente legislativo, aqui tem que separar, as coisas têm que ficar muito bem separadas, mas há um respeito muito grande nesse sentido. Eu acho que a cidade tem a ganhar com isso. O momento atual, né, o clima, igual eu estou falando, os vereadores têm liberdade de criticar, de elogiar, mas as coisas estão acontecendo com muita naturalidade, acesso, né? Então, eu acho que a partir do momento que a economia nossa melhorar e tal, eu acho que a cidade tem a ganhar muito com isso. Então, nesse momento está muito bom mesmo, né? O meu relacionamento não só com o executivo, mas com todos os vereadores da Câmara, entendeu? Acesso, questão de conversar, de elogiar, de criticar, de sugerir mudanças, né, para melhorar a cidade. Então, posso citar algumas coisas aqui, por exemplo, acho que a audiência do APAI foi um exemplo assim, muito claro, né? Assim, o APAI veio, demonstrou com transparência a real situação dele, os vereadores elogiaram, criticaram, o prefeito esteve, né? Deixou recado de apoio, de ajudar. Então, assim, foi muito boa. O Hospital Nossa das Graças, né? Teve a oportunidade, mandaram vir aqui e tal. Agora, eu vou falar em off, né? Assim, dando em primeira mão aqui. O município agora protocolou, o município vai vir aqui agora mostrar a realidade do município em relação ao Nossa das Graças, que nós ouvimos lá das Graças. Agora nós vamos ouvir o município, né? Mas sem briga, né? Por exemplo, o pessoal do Nossa das Graças está sabendo que o pessoal da prefeitura vai vir aqui mostrar os números deles agora. Inclusive, eles estão convidados a comparecer também. Então, isso qual o objetivo? Tentar achar uma solução, né, para o Hospital Nossa das Graças que seja bom para a prefeitura. Não adianta a prefeitura assumir, por exemplo, o compromisso de repassar um valor X e não cumprir.
entendeu? Aí, ou começou a atrasar pagamento dos funcionários, né? Então, eu acho, né, que nós estamos passando nesse momento, um momento político nacional muito conturbado, crise, né, muita coisa à tona, que na minha opinião é bom também que aí as coisas estão sendo... As coisas aparecem, são discutidas, as né? pessoas passaram a participar mais das coisas políticas, a criticar, elogiar, a comparecer, muito bom nesse sentido, mas especialmente aqui em Sete Lagoas, nós estamos tranquilos nesse sentido da questão do relacionamento, tanto a Câmara com o Executivo com a Câmara. Graças a Deus, acho que a cidade tem a ganhar com isso. Você, como eletricitário, Caramelo, você tem no seu currículo essa questão, né, de acompanhar, de movimentos trabalhistas, essa coisa toda. Como que pessoalmente você avalia esse cenário hoje? A população tem participado muito mais das questões políticas, não só no âmbito municipal, estadual, federal também. Isso você acredita que pode ser um caminho sem volta? Esse interesse maior? Tomara, Marcelo, eu acho que isso aí o nosso país, né, a democracia tem pouco tempo, né? Nós estamos aprendendo, engatinhando ainda, e isso tem muito a acrescentar. Porque as pessoas, eu volto a te falar, depois dessa crise aí, de noticiário e tal, as pessoas passaram a querer acompanhar de perto, a criticar. Alguns falam sem saber o que está falando, mas para mim já estão participando, né? Verdade. E eu acho, por exemplo, você pega, por exemplo, a reforma da Previdência, a reforma do trabalhista aí, o embate que está dando. Por quê? Eu vou falar a minha opinião. Eu acho que todos os dois, né, tanto a trabalhista como o negócio, são necessários, sabe? O país está passando por um momento difícil, tem que ser. Mas o problema é você mudar a vida das pessoas em 2 meses, entendeu? Você colocar um negócio de discussão em 2 meses, passar e mudar o futuro das pessoas, não pode ser assim. Tem que ser melhor discutido, ouvir a opinião das pessoas, né, dos empresários, dos sindicalistas. Não, vai ser assim. Acho que, né, as pessoas antigamente aceitavam, mas não estão aceitando mais fácil, não. Isso é muito bom, muito bom. A minha opinião pessoal é isso, que eu acho que todas as duas são necessárias, mas com a melhor discussão, né? Tomar cuidado com a retirada de direitos, né? Porque isso impacta no futuro das pessoas, né? Outra coisa que eu acho que assim, por exemplo, que está dando indignação, eu ouvi que está previsto que para os deputados, né? Eles vão adequar para não afetar eles. Quer dizer, a aposentadoria, não cabe. É difícil, mais. Né? Não, é assim, quando você lê o negócio, você fica triste, assim, não, o país ainda está vendo. Nesse momento que você vê que nós estamos engatilhando a democracia ainda, né? Legislando em causa própria, a turma. Não dá, não dá um negócio desse. Mas daqui uns dias, se Deus quiser, vai acabar. Agora, vereador, para a gente terminar o nosso programa, fala, vereador, queria que você falasse para o seu eleitorado, para a comunidade de Sete Lagoas, deixasse a sua mensagem, né, desse momento aqui na Câmara Municipal, desse trabalho que vem sendo feito e o que as pessoas podem esperar do presidente Caramelo até o final do próximo ano, vereador. O espaço é seu. Na verdade, eu quero falar o seguinte, né, que toda a população pode ter certeza, né, que não só eu, como toda a mesa e os vereadores, nós estamos fazendo o melhor possível, né, para fazer uma boa administração aqui na Câmara, levando muito a sério essa responsabilidade que foi dada, tentando fazer o melhor, para a gente sabe que a gente fazendo, administrando bem aqui, quem ganha é a cidade, né? Então, a população pode ter certeza que não vai faltar empenho, dedicação, esforço, né? Temos as metas traçadas, vão lutar bravamente para alcançá-las. Já com 100 dias, já tivemos alguns erros, e isso aí é importante, que dá mais gás ainda para a gente correr atrás das outras que ainda faltam. Um abraço a todos. Muito obrigado ao presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, vereador Cláudio Caramelo. Você continue com a programação da TV Câmara. Até a próxima semana no programa Fala Vereador.